Olá, amigos! O canal Médico dá boas-vindas a todos vocês para mais um encontro maravilhoso. Desta vez, a nossa convidada é Catherine Victoria, educadora física, que vai conversar com a gente sobre a importância dos movimentos para a longevidade, para a saúde. E eu tenho muito prazer em ter você aqui, Cat. E vou te convidar para você conversar com os nossos amigos como é que é essa sua jornada até esse momento atual. Bem-vinda, amiga. Obrigada, Miriam, pelo convite. Pelo tempo que a gente se conhece, é muito bom receber esse convite, estar aqui, né, falando sobre esse assunto, que hoje é um assunto de muita relevância, que vem vindo aí, graças a todas essas mídias digitais, trazendo mais informações às pessoas, né? A minha jornada é uma jornada longa, né? Eu tive o privilégio de começar muito cedo no esporte. Eu venho, né, desse movimento do esporte para a saúde e não da visão da estética. Então, eu comecei a dar aula de balé muito cedo, com 15 anos já dava aula, e com 18 anos eu já estava na faculdade dando aula. Tenho 35 anos de formada, uma longa experiência, sem sair desse foco e dessa visão do exercício, do movimento para a saúde, né? E é isso. É muito interessante isso que você fala, Cat, porque hoje em dia, né, muito se fala em saúde, né? Sim. Muito se fala em atividade física, né? Em prevenção de doenças. Mas eu sinto que muitas pessoas se interessam de verdade sobre isso, né? Mas será que isso está ligado com o novo estilo de vida que nós estamos sendo convidados, isso desde pequenos, né? Porque o que define exatamente que a gente está ingressando nesse novo modo de ser, nesse novo estilo de vida? O que hoje você pode falar? Não, hoje é assim que a gente tem que começar a pensar desde cedo. Isso não é a maioria, né, das pessoas. Infelizmente, 10% das pessoas só, segundo estudos, né, fazem atividade física. Parece que é muita gente, mas não é. É muito pouco ainda que fazem, né? Então, é um hábito que a gente tem como educador físico, médicos, todos da área da saúde, promoverem, né, esse hábito para as pessoas. Eu acho que depois da pandemia, nós tivemos vamos dizer, né, um ápice dessa necessidade. Viemos com um pouco mais de orientação médica, né? E tudo que nós vivemos ali na pandemia, com as doenças, vamos dizer assim, trouxe as pessoas a ficarem mais ligadas à saúde, né? Porque isso começa, eu sinto hoje no meu universo isso muito frequente, das pessoas irem procurar, né, uma orientação para atividade física, para terem mais saúde, prevenirem doenças, mas terem mais saúde. Então, essa conscientização, ela é muito lenta ainda. A gente precisa ainda estar empregando, conscientizando, fazendo esse tipo de trabalho, inclusive, né, de conscientização mesmo, né, para atividade física, para saúde, e não para somente a estética, porque a estética é consequência, né, para as pessoas, mas a saúde é o que leva o indivíduo a, numa determinada idade, iniciar por algumas questões emocionais, até o medo de envelhecer, o medo de ficar doente, a necessidade, né, leva ele a querer fazer atividade física, a precisarem. E tem uma idade limite, assim? Tipo assim, quanto mais cedo começar uma atividade física, melhor, mas tem uma idade limite para você poder dar um start? Não há uma determinada idade para você começar. Como você falou agora, o ideal é que os pais iniciem o processo, né, dessa atividade física para ser criado o hábito desde da mais tenra idade, né? Com o primeiro esporte para o bebê, depois em cada faixa etária você tem um esporte, uma atividade física que é conveniente, que é apropriada para aquela criança, para aquele desenvolvimento, não só desenvolvimento motor, né, físico, mas também para esse desenvolvimento emocional da criança. Quando a gente fica adulto, tem muitas fases na vida, que são
30, 40, 50, 60, em que você se afasta um pouco da atividade física pelas atividades da vida diária, né? Mas a necessidade faz a pessoa voltar. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, se você não vem pelo amor, vem pela dor. Não há um limite, até porque eu costumo dizer, a gente não faz bodas de 60 anos, né, gente? A gente não faz aniversário de 15 anos, a gente não faz bodas de 60 anos. Mas há pontos na vida da gente em que a gente sente as coisas mudarem. E aí a gente começa a perceber no próprio corpo, né, a necessidade. E às vezes por orientação médica, né? Interessante, Cat. Você fica falando isso, eu estou viajando na maionese, tá? O povo aqui do canal já sabe, né? Vocês também aí já sabem, que quando esses meus amigos chegam aqui e começam a falar essas coisas, muitas memórias vão aparecendo aqui em mim, né? Mas tem uma pergunta aqui. Quando as pessoas começam a procurar com mais urgência uma atividade física? Aí você vai responder e depois eu vou falar o que está passando aqui. Tá. Vou dar continuidade à minha resposta, né? A urgência é exatamente essa. Você começa a sentir fraqueza. Você se sente mais cansado. Você se sente mais fraco. Você vai ao médico fazer os exames e os exames começam a trazer outros resultados que não são mais aqueles resultados, né, daquela faixa etária jovem até os 25, que você não tem nada. É claro que isso anda mudando bastante, né? Mas essa necessidade, ela vem com essa realidade que a gente vai chegando, né? Que é essa percepção corporal e a orientação médica, né? Quando você vai acompanhando a sua saúde ou até a vinda de uma doença, né? Então, a gente, assim, procura... e agora? E nós temos agora um aliado muito grande, né? A gente está num canal médico o que não era muito comum, né, há 20 anos atrás. Então, eu acompanhei toda vamos dizer, esse cronograma aí nesses 35 anos. Mas hoje, uma das primeiras coisas que o médico orienta e pergunta é se você faz atividade física ou se você não faz, você precisa fazer. Então, eu vou falar aqui que eu estou pensando aqui agora. Tá. Olha só, quando eu tinha 40 anos, gente, algum tempo atrás, eu nunca aprendi a nadar. Eu sempre tive muito medo. E aí, por causa de um acidente de percurso, uma pessoa brincando me empurrou na borda de uma piscina e eu caí com a perna em cima da borda e a outra aqui embaixo. E com isso eu fiz uma lesão grave de joelho. E aí eu tinha duas alternativas naquele momento. Nunca mais botar o pé dentro de uma piscina ou usar aquilo para me autossuperar. Foram meses de gesso, de muleta, fisioterapia e tal. Depois desses meses, eu fui procurar uma escola de natação. Então, eu botei o pé pela primeira vez numa escola de natação para aprender a nadar com 39 para 40 anos. Eu me lembro que eu tinha 39 anos ainda. E eu aprendi a nadar com essa faixa etária. Eu não saía da borda. E aí, com 40 anos, eu engravidei. E aí, fui mãe tarde, né? E a primeira coisa que eu fiz com a minha filha, quando ela tinha 9 meses de idade, ela nem engatinhava ainda, nem andava, ela engatinhava. Foi levar para essa escola, para ela aprender a nadar desde cedo. E ela aprendeu, então, a andar, nadar, tudo cedo, mamãe com bebê. Como eu já não tinha mais medo de água, então eu ficava dentro d'água com ela. E aí ela foi, com 2 anos e meio, para uma creche. Gente, a minha filha foi para uma creche que, por coincidência, quem era a professora de natação da creche da minha filha? Catherine Victoria. Então, a minha filha aprendeu a nadar na escola de natação e teve o estímulo de competir, de brincar, de nadar com você. E eu sou eternamente grata a você por causa disso. Porque, como eu falei para vocês, eu trago amigos aqui para contarem as suas histórias que têm a ver, se imbricam com as minhas, né? Sim. Então, lá se vão aí, gente, pelo menos 30 anos desse relacionamento de Cat comigo e com a minha filha, né? Em relação à natação. O tempo passou.
E aí, Cat, isso que você falou agora, do médico mandar, uma vez um médico falou para mim assim, antes desse negócio da natação, tá? Que atividade você faz? E eu falava que a atividade que eu fazia, nada disso é aeróbico. Nada é atividade aeróbica e você tem que procurar uma coisa aeróbica. E aí ele falava para mim várias coisas aeróbicas e eu falava sempre, não gosto, não quero. E aí acho que o médico ficou brabo comigo e falou assim, quer saber? Então vai dançar. Adivinha o que eu fui fazer? Foi dançar. Fui dançar, fui aprender dança de salão. Voltando então ao nosso bate-papo aqui, então, fala pra gente, depois disso que eu te falei, né? Será que eu era considerada uma pessoa, para aquele médico, sedentária, porque eu não fazia uma atividade física? Eu era considerada uma pessoa ativa, não praticante de uma atividade física regular, como, por exemplo, uma atividade aeróbica? Como é que vocês classificam um aluno quando procura você assim? Então, voltando lá para a natação, né? Como eu disse, eu fui atleta de natação, né? De um clube, o que antigamente se fazia muito, né? Você praticava esporte em clube, não era, né, em academia. Tive realmente o prazer de ser professora da sua filha. Eu digo prazer porque isso, a história da gente pregressa, né, é muito importante para o que a gente é hoje, né? Faz parte desses ciclos. E esses ciclos na minha vida, com atividades muito variadas, porque, né, eu tenho muitas especializações, aí, variedade de estudos que me levam a algumas atividades específicas, né? Nessa época, quando eu trabalhava natação, e tive realmente a oportunidade de ensinar muita gente a nadar, porque era muito importante isso, a natação como uma atividade física, o que naquela época, há 30 anos atrás, os pais tinham dificuldade, não era todo mundo que podia e nem todo mundo que achava que era importante, né? Precisava ter aí uma outra visão, né, para fazer esse tipo de investimento para os filhos, né? E isso se deu durante muitos anos e hoje, né, dentro desses ciclos todos, você está falando sobre o sedentarismo, a vida ativa e o praticante de atividade física, né? Gente, quando ele disse para você praticar uma atividade aeróbica, teve uma época em que somente a atividade aeróbica, não sei se você lembra da história do Cooper. Uhum. O Cooper trouxe livro, história, todo mundo fazia Cooper na praia. Então, o aeróbico era o mais importante da atividade física. A ciência evoluiu muito e a gente sabe que hoje a gente não deve trabalhar somente, né, a parte aeróbica, o sistema aeróbico, né? Tem outras capacidades que a gente precisa trabalhar também. E quando a gente fala de sair... Isso era um estímulo para as pessoas saírem do sedentarismo. Porque o que é considerado um sedentário? O sedentário é uma pessoa que não anda no bairro a pé, que não sobe a escada do seu prédio a pé, que se levanta muito pouco do sofá, da cama. É um sedentário. Uma pessoa que não suporta nada disso, né? Isso em termos bem gerais, para todo mundo ficar, né, bem à vontade. Não existe uma classificação, tá, gente? Então, existe uma classificação, mas não assim tão rigorosa. Eu sou sedentária, eu sou ativa. Uma pessoa ativa, ela já pratica regularmente uma atividade, né? Pode ser orientada ou não. Agora a gente tem um controle muito interessante, que é o controle dos passos, né? Então, as pessoas podem também estarem contabilizando seus passos. E isso é muito importante e muito legal, porque ajuda você a saber o quanto hoje você foi ativa ou não, né? E estar ativa é você estar regularmente fazendo uma atividade física. Não é só andar, mas ter uma atividade física regular. Pode ser a natação, pode ser uma caminhada, mas não é só isso. Precisa de outras capacidades. Já o praticante de atividade física, hoje a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, preconiza que se tenha 150 minutos de atividade física. Então, isso é muito importante. Isso foi há muito pouco tempo, porque dizia-se, né, pode fazer 2 vezes por semana que tá bom. Agora não é mais suficiente. Não é mais suficiente, né? Porque a gente vive muito mais sentado, existe o home office, as pessoas trabalham sentadas,
as pessoas trazem, o mercado traz a compra em casa, então ninguém vai andando até o mercado. Então, essa é a diferença, né, entre ser o sedentário, ser uma pessoa ativa e ser um praticante de atividade física. E aí a gente vai permeando por aí até conseguir ser um praticante de atividade física, né? Engraçado, lá atrás você falou da pandemia, né? Sim. A pandemia fez com que nós ficássemos isolados socialmente, né? Por medo de uma série de coisas. Uhum. Mas eu me lembro que naquela época lá da pandemia, no lugar onde eu moro, que é um condomínio de casas, eu me determinava a acordar todo dia e caminhar, olhando o tal do relógio, que pelo meu peso, altura, não sei o quê, eu tinha que caminhar, sei lá, 6.000 passos. Eu me determinei, 6.000 passos por dia, em tanto tempo, e aí era o tempo que eu dava a volta no condomínio, etc. e tal. Muitas pessoas, eu acho que assim como eu, chegaram a ter esse start, né? Sim. De sair do modo avião, entre aspas, né? Uhum. No caso aqui, o modo sedentarismo, né? Uhum. Para um modo mais ativo. Aí depois acabou a pandemia e cada um começou a ir para a vida, voltar às suas atividades e tal. Uhum. Muita gente perdeu e voltou a esse modo sedentário, você acha? Eu acho. Eu vejo que houve uma mudança, né? A pandemia trouxe essa mudança porque a aflição foi muito grande, o medo foi muito grande e houveram muitos estudos que trouxeram essas informações do quanto era importante a atividade física, né? A força muscular, principalmente, né? Nós vimos várias internações com pessoas que a diferença, né, de ter quem estava com mais saúde, quem estava com menos, o que ajudava, o que não ajudava. Com relação a pós-pandemia, eu acho que ainda é muito pouco. Como eu falei anteriormente, 10% é muito pouco, né, gente? Então, assim, eu tenho um estúdio de movimento, né, de exercício, de atividade, e eu ainda acho que é pouco, porque eu acho que tinha que estar chovendo pessoas procurando, né, depois do que aconteceu. E acho, sim, que nós temos ainda uma memória fraca, né? Quantas vezes a gente vai precisar ter uma pandemia ou uma coisa mais urgente, ou até na nossa própria vida, né? Surgiu uma urgência para a gente partir para a busca da saúde. Porque a atividade física é a busca da saúde, gente, não é outra coisa, né? Então, eu acho, sim, que houve pouco, que deu novamente o modo avião, que eu chamo de modo sedentário também, né? As pessoas voltaram. Tá, eu vou. Melhorou um pouco, mas eu não acho suficiente. Mas eu trabalho muito isso. E essa nova conscientização, né, sobre essa importância de se movimentar em várias fases da vida, né? A gente já conversou que as primeiras fases da vida, lá na infância, na adolescência, né? Talvez, não sei se é mais fácil a palavra, mas talvez seja mais simples. Mas a partir do momento que a gente vai ficando mais maduro, né? Entrando na envelhecência, né, gente? Tem adolescência e tem envelhecência, ok? Uhum. Então a gente vai entrando nesse processo, a tendência é você ficar cada vez mais fechado, né? Mais para dentro, sem muito ânimo para sair, para fazer coisas novas, né? Será que só o fato de uma pessoa adoecer e um médico chegar para ele e falar, olha só, se você fizer atividade física, você vai viver tantos anos. Se você não fizer atividade física nenhuma, vai encurtar. E a pessoa, não sei se ela resiste. Resiste em ir, né? Sim. O que você acha que precisa acontecer de verdade, de dentro para fora, dessa pessoa que resiste a buscar novas formas de se movimentar e ir à luta, e fazer? O que precisa? Infelizmente, ou infelizmente, né? Eu acho que para as pessoas que estão agora buscando essa nova forma de vida, esse novo estilo de viver, mudando esse mindset que hoje a gente fala muito, porque é importante mudar isso, para as pessoas que não tiveram esse tipo, né, de hábito de vida, como que isso vai acontecer? Através dessa consciência, infelizmente, muito acontece por conta desse medo. Aí a pessoa fica, como eu falei, tem medo, o médico é quase obrigatório agora, os médicos estão, a medicina integrativa está trazendo isso, né? Olha, você precisa fazer atividade física, você tem que fazer. Na volta, quando você voltar aqui ao consultório, eu quero saber se você está fazendo. Precisa desses profissionais de saúde, que eu acho que é muito importante, né? Esse tipo, porque essa conscientização, a maioria das pessoas não consegue entender, né? Então, você precisa explicar
para a pessoa, quais são os benefícios, o que isso vai trazer para ela de longevidade, o que acontece, como você acabou de falar, quando a pessoa faz um dia de atividade física, um dia, 1 hora, o quanto mais ela vai viver. Existe uma tabela especial para isso, né? Você faz 1 hora de exercício, você vive um dia a mais. Claro que isso regularmente, né, gente? Não é o começo é com o hábito do exercício da pessoa. Mas acho que essa consciência vai através dos profissionais, né? E de um despertar. Hoje a mídia ajuda muito também, né? Tá todo mundo nas mídias sociais e eu vejo, não sou muito presente em todas, né? Mas eu vejo muita conscientização. E todo mundo está vendo, o idoso está vendo, 60, 70, 80 anos. E eu tenho pessoas que chegam lá no meu estúdio, no meu trabalho, com 85 anos de idade. Com 85 anos de idade, procurando. Eu estou muito fraca, eu estou caindo, eu não tenho força mais para levantar, né? Porque existe a atividade da vida diária. Então, é essa necessidade que acaba conscientizando, né, as pessoas. E mais esses outros aspectos que eu falei aqui com você. É muito interessante isso, né? Porque por mais que todos nós sabemos, né, dos benefícios da atividade física para manter saúde, longevidade, qualidade de vida e etc, né? Mas eu ainda sinto que a maioria das pessoas só busca e só procura quando não tem mais saída. Quando ele procura um profissional de saúde, esse profissional olha para a pessoa e fala o que ele pensa e sente. Sim. Porque temos muitos profissionais da área médica que não fazem isso. É muito cômodo, né? Você chegar, o cardiologista falar para você, olha, se você continuar fumando, você vai morrer cedo. E, de repente, está do lado dele uma cartela de cigarro, né? Ou então, você precisa emagrecer. E o médico é extremamente gordo, né? Obeso, né? Então, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, também não é legal, né? Sim. Só que a gente está vendo também que as faixas etárias, né, elas estão ampliando, né? Então a gente tem a terceira idade, a quarta idade, né? Porque estamos vivendo com mais anos de vida. Sim, isso não quer dizer com mais qualidade de vida, né? Sim. Então, se a gente pensar dessa forma, né, quais são os tipos de movimento, treinamento que de repente são mais indicados para a terceira idade, para a quarta idade? Eu não vou falar aqui, gente, melhor idade, sorry. Mas eu realmente não costumo usar esse jargão. Para melhor idade, vírgula, né? Eu também não. Mas, enfim. Para a terceira idade, até a quarta idade, se for o caso, né? O que é mais indicado em termos de atividade física para ter qualidade de vida, para ter um estilo de vida mais saudável, né? E não apenas prevenir doença? Sim. Então, você falou sobre... Eu também não gosto de usar a melhor idade, tá? E nem gosto de usar envelhecer, porque acho que a gente começa a envelhecer desde que nasce, né? Como a gente sabe, né? A gente nasce, começa já o processo de envelhecimento, né? E acho que hoje, com 60 anos, como já é, né, fato isso, a maioria das pessoas com 60 anos já tem um outro estilo de vida, então já pensa em viver até os 80, né? Tudo se prolongou, como você falou. Eu digo lá com o meu pessoal que, assim, que a terceira idade começa com 75 anos. Porque 60 anos é regularmente, vamos dizer que seja, né, uma idade regular, instituída, mas que a gente percebe que a gente tem muito mais coisa para viver, né, gente? Com 60 anos, a gente tem muito mais coisa, ainda tem muita coisa para viver. Olha, né, nós aqui com mais de 50 anos, com projetos de vida, todo mundo está nessa onda, é uma onda muito legal. Mas é como você falou, nem todo mundo tem vai a mais idade com qualidade de vida. E você me perguntou quais são os exercícios que são importantes, né? O que é importante? Como eu disse anteriormente para você. Tivemos uma fase que só aeróbica era importante, a outra fase, então só faz pilates, porque o pilates só é importante. Pilates já tá bom, Pilates é para idoso. Agora a gente vê, né, como é que tá, né, todos os atletas da Olimpíada no Pilates. Eu mesmo tenho atleta, eu tenho corredores, eu tenho pessoas que querem performance, que estão fazendo performance no Pilates.
E tenho todas as idades. Eu acho que é uma composição. Eu costumo dizer lá, né, para os meus alunos e para as pessoas em que eu tento o tempo inteiro conscientizar, porque eu acho que essa é a minha missão. Se eu estou há tantos anos nessa profissão, né, e percorrendo todos esses ciclos que eu percorri, e hoje chegando assim, por que eu cheguei até... por que eu acho que hoje é tão importante trabalhar com atividade física para a longevidade? Porque eu estou chegando na longevidade também, mas é muito também porque todos os meus alunos que estão comigo há bastante tempo, né, que vêm aí, ou os pais dos alunos, né, que hoje eu trabalho com o pai da minha aluna Tainá, né? Então, isso assim, os pais dos meus alunos e outros pais, avós, né? Uma família que nós temos, né? Eu gosto de dizer isso porque realmente é muito importante as relações sociais na atividade física, né? Aí a gente fala desse aspecto social da atividade física, né? Você ter a confiança, a credibilidade ali. Mas voltando à composição, hoje você pode... existe uma atividade física, somente uma? Não, você tem que trabalhar o sistema cardiorrespiratório, né, nos estímulos aeróbicos. Você precisa trabalhar força. E a força, então, hoje, para as pessoas, isso assim, é muita novidade. Mas para nós, profissionais da área, não, né, Miriam? A gente sabe o que a força... O que acontece quando a gente tem força e quando a gente não tem força muscular, né? A coisa mais simples é as pessoas caírem, né? Toda a densidade óssea, muscular, vai regredindo se você não faz atividade física. Então, as pessoas às vezes chegam para mim, né? E assim, nossa, mas o que aconteceu? Eu tô com 45 anos e eu tô muito fraca, teve um pico aí. E acontece isso, né? Então, claro que junto a outras áreas também, né, a nutrição e outras áreas da saúde, a gente ajuda, né, também com a suplementação. Existe todo esse multifatorial aí. Mas para o exercício, o trabalho precisa ser com multicomponentes. Então, para você precisa caminhar, precisa andar de bicicleta, precisa fazer o Pilates, porque te traz mobilidade, te traz elasticidade, né? Te traz equilíbrio, te traz estabilidade. Precisa fazer força. O que é força? Exercício de resistência, né? Exercício de resistência, eu acho que ainda há algum equívoco em alguns profissionais da área, que eu posso falar isso aqui com tranquilidade, né? Que assim, às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, não, o médico pediu para eu fazer musculação. Aí eu digo assim, olha, é porque ele ainda não está bem adaptado, né? Está começando a entender de toda essa biomecânica, né? Porque a biomecânica, ela é uma especialidade do educador físico, do fisioterapeuta, né? Então, a musculação é uma ação muscular. Então, ela pode ser no Pilates? Pode, porque a resistência nós temos, né? Pode ser com um trabalho funcional, que é o trabalho do próprio corpo, pode ser com as ferramentas de sobrecarga, pode ser em máquina também pode. O importante é a gente ter esse multicomponente. E não adianta ficar fraquinho, assim, eu tô velhinho, eu posso só fazer Pilates. Não. Se vocês chegarem aonde eu trabalho, eu tenho, assim, alguns rótulos lá, né, de uma pessoa, assim, que cobra muito, porque a gente precisa evoluir nisso. Então, todos esses componentes, que é esse trabalho integrado, né, é isso, na verdade, a minha visão, mas não é uma visão pessoal, é a visão da ciência hoje. É isso que a gente está procurando. Então, dá só para nadar? Não. Dá só para correr? Não. Então, na verdade, se a gente conseguir, né, enquanto profissional de saúde, traçar algumas estratégias para o nosso paciente, para que estimule que ele compreenda que vai depender muito dele sair da zona de desconforto dele, porque vamos combinar, pessoal, que não é zona de conforto você procrastinar, empurrar com a barriga algo que você sabe que é fundamental se você quer ser um longevo com saúde. Porque vem cá, ficar com 80, 90 anos sem autonomia, dependendo dos outros, vamos combinar, né, cara, amiga? Ninguém merece, né? Então, essa pessoa
que está vendo que está, à medida que o tempo está passando, ele está se esvaindo, está perdendo energia, né? Está ficando mais fraco. A gente tem que ajudar a que ele crie também estratégias pessoais para ele poder ir na onda, né? Sim. E, claro, é evidente que vocês traçam, né, os rumos, vocês falam isso para o paciente, ou para o cliente, para o aluno, o que quer que seja, mas o que você acha que pode ser uma estratégia individual e pessoal de cada um que realmente catapulte essa pessoa da cadeira, do sofá, do controle remoto? Você tem alguma estratégia assim que você use lá com seus alunos? Sabe, que você percebe assim, pô, consegui, acendi esse aí. Essas estratégias, como você falou, essa zona de conforto e desconforto que você fala, o cérebro, ele vive em energia, poupa energia, né? Então, o cérebro não vai fazer você levantar do sofá, nem da cadeira, nem da cama para fazer exercício. Então, você precisa de estímulos externos para isso. Às vezes é um filho, uma mãe, né, a pessoa que mora junto, uma amiga, o médico, como a gente falou. Agora, não é fácil sair, né, da inércia, não é fácil. Eu vejo que eu faço um trabalho muito maior do que lá, né, do que ser dador de exercício. Eu digo muito para os meus colaboradores que trabalham comigo, nós não somos dadores de exercício. Nós somos profissionais da saúde. Então, aquelas pessoas que vão ali, elas precisam ser, como você falou, estimuladas. Agora, como elas vão criar essa própria estratégia? Elas buscando, né? Assim, como a gente faz? A gente não precisa escovar os dentes. Eu digo muito isso para eles, né? Você precisa escovar o dente. Você precisa comer. Você precisa tomar o remédio. Porque a maioria das pessoas, né, quiçá seja uma suplementação, toma uma pirulinha ali. Então, faz aquele mindset, procura também alguma coisa, um estímulo. Pode ser uma música, né? Pode ser um podcast, né? Pode ser um videocast, alguma coisa que te traga um estímulo, uma orientação para você. Não, eu vou levantar daqui e vou fazer alguma coisa. E que comece um pouco de cada vez, um dia de cada vez, dando os primeiros passos. Você falou que você começou a dar com 7 mil passos, né? O ideal realmente é de 7 a 10 mil passos. Mas você precisa começar? Não. Eu geralmente digo para os meus alunos, para as pessoas que eu acompanho, que eu oriento, né? Que nós orientamos, assim. Não, vem para cá para fazer 10 minutos de exercício. Vem para cá. Vem para cá, porque precisa de um lugar, tá? Eu acho que isso é importante. Você precisa de um lugar, você precisa de uma orientação, você precisa de supervisão, você precisa de uma orientação de um programa. Você não pode ir na sua casa. Eu sei que tem, né, muita gente que faz em casa, é melhor do que nada. Se você tiver um programa orientado, ok, tudo bem, é melhor que nada. Eu acho que tudo é melhor que nada. Então, fazer alguma coisa em casa é melhor que nada. Descer a escada é melhor que nada, né? Então, agora, o melhor seria você estar num lugar que você tenha todo esse respaldo, toda essa orientação. E buscar isso dentro de si, porque tem uma pergunta que eu acho que a gente sempre faz. Eu faço para mim, eu pergunto muito aos meus alunos, né? A gente quer morrer amanhã? A gente quer morrer cedo? Né? É uma pergunta. Eu quero ficar doente? Eu quero, como é que se diz? Tomar muito remédio? O que eu quero? Não, e se eu não quero essas coisas todas, né? Toda essa debilidade, eu quero eu quero ficar deitado, eu posso levantar da cama, eu quero levantar da cama, então eu preciso tomar uma atitude. E isso vem, né, de uma automotivação que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Automotivação não é fácil, porque nem todo mundo tem uma automotivação, é bem-humorada, tá sol, né? Eu sou meio assim, tá, gente? Sou meio até meu companheiro diz que eu até irrito ele com meu bom humor. Mas vamos pro sol, né? Já pegar um sol já dá para você fazer outra coisa. Você já muda o teu humor, né, doutora Miriam? Já muda o humor. E aí você começa, se alimenta bem, aquilo já te dá uma energia. Então, por que não usar aquilo também, né? Então, assim, a pílula mágica,
digo isso há algum tempo. A pílula mágica existe. A pílula mágica para uma melhor longevidade, para uma saúde, é realmente o exercício físico. É claro, um bom sono, né, uma boa nutrição, isso também é importante. Mas não tem como você deixar de fazer atividade física. Você está falando e está me vindo na cabeça que eu vejo também algumas mídias digitais, né, vendendo, né, um monte de coisas, né? Uma das coisas que eu vejo muito vender, e talvez as pessoas assim mais acomodadas ou que procrastinem mais, né, talvez não queiram fazer exercícios que elas tenham que ser ativas, proativas, né? Mas tem algumas coisas que tem assim, a máquina faz tudo para mim. A roupa, aquela roupa que aperta, que massageia, que dá choquinho, não tem um negócio desse assim? Tem. Enfim, essa roupa, né? Gente, ó, pessoal, olha só, tô falando isso porque quando eu vi pela primeira vez essa roupa, eu pensei assim, uau, isso é tudo que eu preciso. Eu não preciso fazer não sei quantas abdominais. Eu não preciso fazer não sei quantos troços para ficar com a perna mais fortalecida. Vou botar uma roupa dessa, a roupa vai fazer tudo por mim, eu vou ficar lá só de boa, né? Só de boando e tal. Fala um pouco dessas roupas aí, por favor. Só que não é bem assim. Ah, né? tá. Não é bem assim. Que triste. Não é bem assim. Na verdade, assim, eu acho que você está falando da eletroestimulação muscular, né? Isso. Que eu também tenho lá no estúdio, por acaso, né? Não, ela é ativa. Então, eu quando adquiri esse equipamento, eu só adquiri por isso. Porque estava envolvido com o movimento. Porque eu sou uma profissional do movimento. Então você bota a roupa e se movimenta junto com o negócio. Isso, você coloca aquela roupa, ela tem um colete completo que absorve todos os músculos, desde a panturrilha até os braços, e do tórax e da perna, é simultâneo, mas você gradua a resistência elétrica, mas ela é em movimento. Então você só potencializa aquela atividade muscular, aquela contração muscular. Então, você vai continuar fazendo os exercícios funcionais. Você vai fazer o agachamento, você vai fazer a flexão de braço, você vai fazer, né, a elevação da perna. E eu acho que isso é que acaba trazendo, né? É uma potencialização? É legal? É muito legal. Tem suas restrições, tá? É mais uma atividade em que a gente pode, né, usufruir, tem suas restrições, né? Pessoas com algumas doenças, comorbidades não podem fazer, o aparelho no coração, né, stents e tal, mas o que acontece é que a gente tem mais um estímulo, mas é em movimento, não é parada, querida. Puxa vida, gente, eu não sei se vocês tiveram a mesma dúvida que eu, mas eu jurava que eu ficava lá quietinha. Não. Ah, já sei por que foi. Já sei por que foi. Porque tem um aparelho que vendem também, clínicas aí que vendem, Sim. que é só pro abdômen. Aí a pessoa fica deitada lá na cama e aquele negócio fica lá contraindo. Sim. Não tem? Tem. Esse é um aparelho mais estético, né, da área da estética, em que faz essa ativação muscular também, só que sem movimento, né? Faz ativação, potencializa a contração, mas não é em movimento. Mas esse não é a minha missão. A minha missão é trazer as pessoas também, por isso que eu utilizo também isso como ferramenta, né? Eu tenho algumas ferramentas no estúdio, para esse movimento, porque o indivíduo não nasceu inativo, para inatividade. A gente já nasce, né? O nosso sistema uterino, né? O nosso sistema embrionário, ele é todo em movimento. A gente desenvolve dentro do útero em movimento. Então, assim, eu não sou absolutamente contra, tá? A questão da estética e tal, eu acho legal, né? As pessoas que curtem, acho bem legal. Mas não é, né, a minha praia. Sua praia. A minha praia, realmente, é continuar essa vida, e é isso que eu sou muito feliz ainda fazendo isso. Você vê, 35 anos nessa jornada, com ciclos variados de pessoas, né, de faixa etária, e hoje vendo o quanto foi importante essa minha progressão, né, para o meu, claro, a necessidade, como a gente diz, a necessidade faz o ladrão, né? Quanto mais necessidade eu tinha, mais eu estudava. Né? Então, eu falei assim, não, as pessoas estão sentindo dores, as pessoas estão precisando daquilo. Então, a gente vai estudando para atender aquilo e acabamos chegando nessa, hoje, muito mais falada longevidade.
Porque com 25 anos a gente não acha que vai morrer, né, Miriam? A gente não acha que vai morrer, a gente acha que vai viver para sempre. Só que a gente começa a amadurecer e vê que, assim, não, olha, alguma coisa, né, um dia a gente vai envelhecer, vamos dizer assim. E tem toda essa necessidade. E a minha pegada realmente é trazer função, movimento, mobilidade. E uma coisa que eu acho que traz tudo com o movimento é a vitalidade. O movimento traz vitalidade. A gente pode estar aqui e alguma coisa fazendo um exercício, não traz aquela vitalidade. Mas você vê que quando você faz um exercício, você começa de um jeito, você entra para fazer atividade, às vezes cansado, às vezes chateado, né? Às vezes ansioso, com algum problema, você sai outro, né? Você sai outro. Não há uma pessoa que saia pior. Todo mundo sai melhor. Eu pergunto toda vez que meu aluno está lá no estúdio, que chega com algum problema, né? E aí, melhorou? Tá melhor? Nossa, Cat. Às vezes eu venho aqui só para conversar. E aí é a parte social, né? Que existe isso também. A gente precisa ter, né? A gente não pode se isolar. Você falou em algum momento de isolamento, né? E com a pandemia isso aconteceu. E ainda acontece, como home office acontece, as pessoas... Né? Hoje a gente pensa que não, mas as pessoas se isolam mais. Até para arrumar namorado, né? Onde é que vai arrumar namorado? Na internet. Ninguém mais vai à festa arrumar namorado, dificilmente. A rapaziada mais nova vai à resenha, mas também não é tão fácil. Mas essa parte social é muito importante para qualquer idade, não é só para os 60, 70, 80 anos. As pessoas precisam se sentir dentro de um grupo, né? Participar, se sentirem felizes e ter uma coisa que eu acho que é muito importante, é a confiança. A confiança com quem você está lidando. Então, eu estar aqui hoje com você, né, uma das coisas que já me traz um pouco, você vê, do meio para cá já fiquei mais descontraída, né, dá aquela tensão no começo, porque, né, eu não sou atriz, né? Não sou atriz, gente. Né, mas a confiança que eu tenho em você é que me traz esse relaxamento e essa né, um pouco mais essa plenitude de ser quem eu sou. Olha que maravilha, né? Então, assim, essa plenitude de ser quem eu sou, ela vem com a confiança. E isso acontece todo dia comigo, com os meus alunos, né? Com as pessoas que eu tô ali muito empenhada, com muita responsabilidade de cuidar, mas de fazer despertar tudo isso, né? De cada uma ser o que é, trazer a sua essência. Todo mundo pode ser o que é, né? E sem restrições, né? De idade, lá a gente trabalha com jovem, todo mundo misturado, a gente tem, né, cada um dentro tem seu programa de forma individualizada, né, de acordo com suas necessidades, seus objetivos, mas a gente está integrado também ali, né, e isso é muito legal. É muito bom isso que você está falando, porque lá no seu estúdio, né, que eu tenho assim, eu sou muito agradecida a você, gente, eu sou muito agradecida a ela, porque, como eu comecei a falar desde o começo, né, o nosso relacionamento vem quando eu e meu marido levávamos a nossa filha de 2 anos e meio, que era aluna dela de natação. Anos passam e hoje meu marido é aluno dela, né, para fazer um trabalho diferenciado para a força muscular, né? E quando ele começa ele procrastina um pouco, né? Fazer assim um jeitinho de não quero ir, tô sem vontade. Aí eu falo para ele assim, mas é a Cat, sabe, Cat? Aí parece que desperta uma memória dele lá de trás. Eu acho isso tão interessante, sabe? Nossa, é mesmo, é a Cat. Então é essa confiança, né? É muito engraçado, né? Essa confiança, essa certeza de que ela quer o melhor para mim, porque se ela ajudou tanto a minha filha lá atrás, há quase 30 anos atrás, hoje ela está me ajudando a poder, não sei se 2 ou 3 meses depois que ele começou com você, ir no médico, né? No médico, no cardiologista, no educador físico, que a gente faz parte de um programa de longevidade, no nutricionista, e eles falarem, parabéns, senhor Nelson, o senhor está muito melhor do que há 3 meses atrás. Isso dá uma... Não é satisfação, a palavra não é satisfação, é uma certeza de que a gente está no caminho, né? E que a gente não está negligenciando, que a gente não está... já está com idade mesmo, né? O que mais espera da vida? Então... Amados, se eu puder deixar alguma coisa para vocês aqui nesse momento,
todos vamos envelhecer. Se a gente não morrer antes de envelhecer, é porque a gente ainda tem muita coisa para fazer pela frente. Mas que possa ser com qualidade, sabe? Você falar assim, pô, deitou a cabeça no travesseiro, hoje eu fiz alguma coisa por mim. E não ficar culpando e responsabilizando quem quer que seja, sim, porque eu estou doente, né? Não, não é isso, né? E não é... Pode parecer simples, né? Ou melhor, é simples, mas não é fácil. Você conseguir mostrar para um paciente que movimento é vida. Uhum. O que diferencia a pessoa viva da pessoa morta é exatamente a falta de mobilidade. Porque quando nós morrermos, acabou o movimento. Uhum. Enquanto há vida, nossa, há movimento. Isso aí. Então, eu queria que vocês refletissem isso que eu estou falando para vocês agora. Vamos morrer? Todos. Ninguém vai ficar para semente. Mas eu quero morrer com qualidade de vida. Entende? E aí eu tenho qualidade de vida porque eu espero ter uma qualidade de boa morte. Entendem? Sim. Qualidade de morte? Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas não é só qualidade de vida. É como você quer chegar no teu último suspiro. Uma mensagem aí para o pessoal, Keti, que a gente está acabando. É muito lindo tudo que você falou, né? Muito importante tudo que você falou. A questão da vida e da morte, né? E é o que você falou. A vida é movimento. Né? Quando você está doente, você não levanta da cama. Então, você começa a ficar com medo, né? Poxa, eu estou doente, não estou levantando. Você tira, você perde o movimento. Então, tem um famoso fisiologista, que eu até conheci ele através de você, eu já aprendi muita coisa com você, minha querida, né? Você me traz muitos caminhos, e isso é muita gratidão também. Acho que super vale eu falar isso para você nesse momento, sempre. Mas o Benny Smith, né? Que ele fala, o indivíduo não nasceu para ir na atividade, né? Então ele fala exatamente isso. Então, o indivíduo não tem como ele não ter movimento, né? Então, isso é muito importante, porque quando a gente faz qualquer movimento é porque a gente está vivo, né? E como você falou, quando esse movimento ele vai diminuindo, e é isso que traz, né, a nossa incapacidade física, quando a gente começa a não andar menos, a não levantar, a só andar dentro de casa, isso a gente sabe que cientificamente já traz, né? Isso não é um vislumbre de que as coisas estão finalizando, estão acabando. Então a gente tem que se mexer, ir para a rua, né? Estar com pessoas. É claro que com pessoas legais, né? Motivadas, que podem ajudar você, é muito importante, porque estar com pessoas negativas, né? Que te trazem, que vão te colocar mais para baixo. Olha, você está doente. Você vai para a cama que é melhor. Eu não, eu digo, o que você está fazendo em casa, meu filho? Vem para cá, eu ligo para dar bronca. Não estou acreditando que você não está aqui. O que está acontecendo? Por que você não pegou o Uber? Você é biruta, né? Então, eu tenho um vocabulário assim, de reforço muito grande, porque eu acho que esse incentivo é muito legal. Né? Então, eu acho que essa automotivação a gente tem que buscar. Então, meu recado final, minha mensagem é que nós busquemos realmente, né, esse movimento diariamente, seja ele, né, só de sair da cama e começar a fazer alguma coisa, e acreditar que a gente pode sim, como você falou, ter uma vida mais longeva, com mais qualidade, né? Então, prevenir muitas coisas, controlar muitas coisas. Não é curar, mas controlar. Né? A gente tem mais controle, a gente previne, e como você falou, uma má morte, né? A gente sabe que ninguém está ileso a nada, né? Qualquer coisa pode acontecer, mas o que a gente vai fazer? Eu quero ter um dia a consciência plena, né, de que eu estou fazendo alguma coisa, né? Porque é muito ruim quando a gente se arrepende do que a gente não fez. Ai, não fiz nada. Então, eu acho que a gente deve fazer, gente, sempre alguma coisa. Com relação ao movimento, à atividade física também, principalmente. Ai, que lindo. Puxa vida, gente, tá acabando. Mas olha só, eu e a Keti vamos continuar insistindo na necessidade da gente se mexer. Um beijo no coração de todos. Lembrem, curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal. Nós vamos ficar muito felizes de ter você ao nosso lado. Um beijo no coração. Obrigada, amada. Obrigada a você.